Bom, qual a aplicação do inglês civil e processual civil? Eu posso dizer porque eu sou advogado de contencioso civil e virou uma verdadeira febre agora dos nossos clientes estrangeiros, americanos e britânicos, nos pedirem para fazer versão em inglês das petições e das sentenças. Eu tenho feito muito, seja como advogado ou seja como tradutor. Então tem bastante utilidade o inglês civil e processual civil, tá bem? Eu começaria então dizendo para vocês o seguinte: com relação ao direito civil, vamos dividir a palestra em 3 partes: direito civil, processo civil e depois vamos fazer uma versão aqui de uma petiçãozinha curta para fazer uma tradução aqui. Com relação ao direito civil, o que acontece é o seguinte: nós temos o common law e o civil law. A terminologia jurídica do common law e do civil law é um pouquinho diferente, parcialmente diferente. Então, se aparecer um caso no seu escritório envolvendo documentação do estado da Louisiana, nos Estados Unidos, existe um dicionário específico que eu recomendo para vocês, que é esse Louisiana Civil Law Dictionary. Esse é o dicionário do Código Civil da Louisiana. Tá bem? Nos Estados Unidos existem 50 estados, incluindo Havaí e Alasca. Nos outros estados predomina common law. Eu tive a curiosidade de saber por que na Louisiana é civil law, né? E aí eu descobri que lá em 1804, acho, os Estados Unidos comprou esse território onde é a Louisiana, comprou da França. Então, por influência do Code Napoleão, até hoje o direito civil lá é codificado, tá bem? Com relação ao Canadá, no Canadá existe a província de Quebec, que tem influência francesa, tá bem? O Código Civil de Quebec ele é bicolunado, então vem inglês e francês, tá? Eu não tenho um dicionário específico para indicar para vocês com relação à província de Quebec, mas existe um livro que é um livro de doutrina. Foi o livro que eu estudei no Canadá, que é o The Canadian Legal System, tá? Gerald Gall. Com relação ao Reino Unido, não vou falar nada, porque aí é common law mesmo, tá bom? Eu vou analisar cada parte do Código Civil, não vou tratar de contratos, porque nós já vimos da outra vez, na outra palestra, e não vou tratar de empresarial, porque se tudo der certo, a gente faz futuramente uma palestra só de societário. Aí eu abordo as sociedades, tá bem? General parts. Okay? A minha ideia inicial era trazer os vocábulos e sempre colocar um exemplo de frase. Mas se eu fizesse isso, ficaria muito longo o PowerPoint. Então, alguns têm exemplo de frase e outros não têm, tá bom? Então, como é que fala ato ilícito civil extracontratual? O mais usado é tort. Tort. Pode ser também wrongful act. Lembra daquele autor chamado John Grisham? O John Grisham, para quem não estiver ligando o nome à pessoa, é o autor daquele filme com o Tom Cruise, A Firma, né? The Firm. Ele escreveu um livro chamado The King of Torts. The King of Torts. O que é The King of Torts? Evidentemente não é o rei das tortas. Tá? The King of Torts. No português, o livro foi traduzido como sendo o rei das fraudes. Pode ser também, eu não acho que seja a melhor tradução, mas você sabe que tradução de filme, de livro, às vezes não é muito exata. Pode ser nesse sentido de fraude, mas o corretíssimo é ato ilícito, tá? O ato ilícito extracontratual, tá bom? Ato jurídico, legal act, tá? Isso no common law. Se for no Civil Code da Louisiana, é Juridical Act. Tá? Se vocês pegaram o Civil Code da Louisiana. Juridical Act. Lacuna, ou brecha, lacuna no direito, né? Na lei. Não existe lacuna no direito, existe na lei. A melhor palavra, a meu ver, é loophole. Loophole.
mas pode também ser gap, um gap na lei. Acho que loophole soa mais formal, assim, do que simplesmente gap. Tá? Capacidade, capaz no sentido do direito civil. Capaz é competent. Competent. The requirements of a contract are an agreement between competent parties. Okay? Os requisitos do contrato são um acordo entre partes capazes. Ok? Vamos lá. Dano moral. Dano moral. O mais conhecido é pain and suffering. Action for pain and suffering. Ação de dano moral. Pode também ser emotional distress or mental anguish. Na maioria das vezes, nas petições americanas, vem como pain and suffering. Pain and suffering claim, pain and suffering suit. Ok? Dano material, pecuniary damage. Pecuniary damage. Decadência. Decadência. Aqui quero fazer um comentário. Ó. Vocês sabem que os dicionários de inglês jurídico brasileiros, eles vieram por fases. Né? Quando eu comecei como estagiário, havia só um dicionário de inglês jurídico, que era o da professora Maria Chaves, que ainda é editado até hoje. Depois veio o dicionário Noronha, do professor Durval de Noronha Goes. Hoje em dia, o dicionário que eu recomendo para vocês é um só, que é o melhor, que é o que eu uso para trabalhar e tudo, que é esse aqui. Dicionário de Direito, Economia e Contabilidade, do Marcílio Moreira de Castro. Esse é o melhor dicionário de inglês jurídico do Brasil no momento. Pode ser que amanhã saia outro dicionário melhor. Tá bem? É o que eu recomendo. Marcílio Moreira de Castro. O Marcílio é também tradutor, é advogado, mora em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Dicionário de Direito, Economia e Contabilidade. A despeito do nome aqui, Direito, Economia e Contabilidade, ele é muito mais de direito do que de economia. Tá bom? Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque nos dicionários antigos, decadência via grafado como decadência. A palavra decadência existe, mas é no sentido do inglês comum, não do inglês jurídico. Em inglês jurídico, decadência é peremption. Pode olhar lá no Civil Code da Louisiana, que é peremption. Tá? Mesmo no Common Law, é peremption. Decadência é quando a gente fala assim, fulano está decadente. Entendeu? Não tem nada a ver com jurídico. Tá? E prescrição. Então, decadência e peremption. Prescrição. Prescrição é statute of limitations no Common Law. Ou prescription no Civil Law da Louisiana. No Canadá também eles usam prescription, tá? Em Quebec. Agora, como é que a gente diz que a ação está prescrita? Né? The claim is barred by the statute of limitations. Eu não coloquei aqui, mas se você preferir, the claim is prescripted. Simplesmente. Tá? The claim is prescripted or barred by the statute of limitations. Tá? Pode passar? Dolo. Para quem eventualmente não sabe, o dicionário de inglês jurídico mais famoso do mundo, mais autorizado, mais respeitado, é o Black's Law Dictionary. Ele chama Black não é porque é preto, não. Black é o sobrenome do autor, que se chama Henry Campbell Black. Tá? Dolo é fraude, segundo o Black's Law. Quando a gente tem alguma dúvida de terminologia jurídica, quem elimina de vez a dúvida é o Black's Law. Se o Black's Law falou, está falado. Tá? Agora, o problema é que o Black's Law nem sempre resolve aqui para nós brasileiros, porque os institutos são diferentes dos Estados Unidos e do Reino Unido. Né?
Existe um monstrengo no processo civil brasileiro chamado agravo de instrumento de decisão denegatória de recurso especial extraordinário. Vocês acham que isso existe em algum lugar do mundo? Claro que não. Você não vai achar isso no Black's Law nunca. Né? Então, como é que faz? Ou faz uma versão literal, ou então, talvez melhor ainda, explicar com as suas palavras em inglês o que é. Né? Nós vamos ver mais para frente, em processo civil, ação monitória. Você pode verter literalmente como monitory claim. Mas se você fizer um relatório de andamento processual e enviar para o americano escrito monitory claim, ele vai pegar o telefone, te ligar e perguntar o que é isso. Ele vai entender, ele vai ler, tá bom, monitory claim, mas o que é isso? Né? Article 145 of the Brazilian Civil Code. Juridical transactions are voidable for fraud when the fraud was the cause of the transaction. Ok? Então, agora, jurídicos são anuláveis por dolo, fraude é dolo, quando o dolo for a causa do negócio. Tá bem? Indenização. Indenizar por ato ilícito é indemnify. Indenização, indemnification. Ok? Indemnify, indemnification. Aqui diz também que pode ser compensate. Indemnify sounds better for me. Okay? A expressão indenizar e manter indene é redundante. Verta simplesmente por to indemnify or to compensate. Okay? Em inglês, em português também, tem várias expressões redundantes. Por exemplo, em português nós usamos assim, contrato de venda e compra. Né? Os americanos acham que falar venda e compra é redundante, porque se alguém está comprando, evidentemente alguém está vendendo. Então, como é que fala contrato de compra e venda em inglês? Just sales agreement. Basta dizer sales agreement. Tá bem? Em parte, acho que eles têm razão também. Mas eles também, em inglês, têm umas coisas assim. Tá bom? Bom, direito das obrigações. Pessoal, claro que eu fiz aqui por amostragem, né? Não daria para mostrar o direito civil inteiro. The Law of Obligations. Adimplemento do contrato é performance. Ok? Cumprir as obrigações do contrato é performance. Or payment. Performance of the obligation. Arras é earnest or earnest money. Okay? Cobrança de dívida, debt collection. Unreasonable methods of debt collection are often prohibited. Okay? Como fala ação de cobrança? Ação de cobrança. Collection claim. Collection suit. Collection lawsuit. Ok? Contraprestação é uma palavra que aparece muito em contratos. Você vai ver consideration. Tá? Quando vocês virem consideration, significa contraprestação. É o que a outra parte vai receber. Or remuneration. Tá? Consideration or remuneration. Pode seguir? Dação em pagamento. Geralmente eles usam a expressão em latim mesmo. Os americanos também usam latim, como nós. Datio insolutum. Também, accord and satisfaction or giving in payment. Tá? Accord and satisfaction no common law. Giving in payment no civil law. Lembrem-se que quando vocês forem minutar legal documents, se vocês começarem com inglês britânico, vocês vão com inglês britânico do começo ao fim. Se for americano, é americano do começo ao fim. Se for common law, é common law do começo ao fim. Se for civil law, é civil law do começo ao fim. Alguém poderia me perguntar assim, mas veja, nos Estados Unidos tem 50 estados. Será que vale a pena a gente ficar estudando só a terminologia do estado da Louisiana? Né? Qual a probabilidade de aparecer um cliente para nós no escritório da Louisiana? Digo, olha, da Louisiana realmente nunca me apareceu, mas já me apareceu de Quebec. Né? Porque em Quebec existe uma importantíssima cidade chamada Montreal. Né? E eu já tive um cliente de Montreal. Na época não existia esse dicionário e eu tive que estudar o Código Civil de Quebec. Né? Então, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Pois não.
Pois é, o que eu geralmente recomendo é o seguinte, o nosso contato aqui no Brasil, de duas uma, ou o cliente de lá, do Reino Unido, ou dos Estados Unidos, ou do Canadá, vai nos procurar diretamente, ou o nosso contato é com um advogado de lá, que geralmente é o que acontece. Nós somos os correspondentes aqui no Brasil. Né? Eu geralmente falo o seguinte, olha, se o cliente ou o advogado mandar um e-mail para vocês usando uma determinada terminologia, ainda que invertida, dance conforme a música, entendeu? Se ele te mandar um e-mail dizendo gift, que é doação, você repete dizendo gift. Se ele mandar dizendo donation, que é a terminologia da Louisiana, você fala donation. Eu evito criar caso, para falar a verdade. Entendeu? Eu danço conforme a música. O importante é que entenda e que esteja correto, evidentemente. Né? Mas acontece o que o senhor falou mesmo, não tenho dúvida. Tá bom? Aliás, a próxima palavra é justamente doação. Então, gift no common law. Tá? Gift não é presente aqui, presente é só no inglês comum. Aqui no jurídico é doação. Ou donation no civil law. Se o seu cliente trocar um pelo outro, paciência. Mora é default. É uma palavra bastante comum. Tá? Default. Essa obrigação de dar, de fazer ou de não fazer, eu tenho a impressão que é coisa nossa aqui do Brasil. Então, a sugestão dos dicionaristas é quase uma tradução literal. Obrigação de dar, obligation to deliver a thing, or obligation to give. Tá? É literal aqui. Obrigação de fazer, obligation to do. Obrigação de não fazer, obligation not to do. Obrigação solidária, joint and several obligation no common law, or solidary obligation no civil law. Aí existe sim no Civil Code da Louisiana, tá bem? Fica literal, mas existe na Louisiana. Nos contratos e nas procurações, procuração é power of attorney. Hoje eu estava dando aula na hora do almoço, surgiu a expressão jointly and severally. Como é que a gente traduz isso para o português? Em uma palavra só, porque fica redundante falar as duas. Solidariamente. Jointly and severally. Solidariamente. Tá bem? Pode traduzir só como solidariamente. Direito das coisas. The law of things. Reintegração de posse. Repossession. No Black's Law. Tá? Ser reintegrado na posse do bem é to recover possession of something. Okay? Ação de reintegração de posse. Action to recover possession. Or action for repossession. Ação de manutenção de posse. Pessoal, estou falando meio rápido porque tem bastante coisa para ver, tá? Prefiro passar mais vocabulário para vocês. Ação de manutenção de posse. Action for maintenance of possession. Action against the disturbance of one's possession. Essas expressões constam no dicionário do Marcílio. Interdito proibitório, pode ser literal. Prohibitory interdict. Or action against a threat of nuisance. What's nuisance here? It's turbação, ok? Nuisance is turbação. Or usurpation of one's possession. Turbação, nuisance, common law, or disturbance, no civil law. Muitas vezes nós propomos ações aqui no Brasil, mas com base num contrato vindo dos Estados Unidos em inglês. Então, por isso que eu estou dando as duas definições para vocês. Pode ser que o contrato seja de Quebec ou seja da Louisiana. Okay? Conduct which unreasonably interferes with the enjoyment or use of land is a nuisance
What's enjoyment? What's to enjoy? Ok, tem aquela propaganda, na Coca-Cola, enjoy, mas não é isso. To enjoy to enjoy vacation, é gozar férias, tá? Gozar alguma coisa. Esbulho é usurpation, no Black's Law. Usurpation. Ameaça de turbação ou esbulho. Threat of nuisance or usurpation. Benfeitoria is improvement. Improvement. Okay? Despejo is eviction. Como fala mandado de despejo? Writ of eviction. Ok? Agora a questão é, e evicção, como fala? Evicção também é eviction, os dois são eviction. Tá? Despejo é eviction, evicção também é eviction. Como é que nós vamos saber se é um ou se é outro? Tem que ler o texto e tentar tirar a melhor definição dali. Tá bem? On February 23, 1998, two Cook County Sheriff deputies. Deputy é o assistente do xerife lá, tá bem? Forcibly entered Rickson Perry's apartment for the purpose of executing an eviction order. Order, in this sense, is decisão do juiz, ok? Gravar, onerar, encumber. Na maioria das vezes é encumber. Pode ser burden também. Tá? Hipoteca é mortgage. Mortgage, não pronuncia o T, não é mortgage, é mortgage. Okay? Eu não coloquei aqui, foi falha minha até, mas no Código Civil de Quebec é hypothec, hypothec, H-Y-P-O-T-H-E-C, hypothec. Tá? Nos Estados Unidos, a maioria das vezes é mortgage. Tá? Eu só ouvi hypothec no Canadá. Direito de família, family law. Muito bom. Alimentos ou pensão alimentícia. Child support payments são os pagamentos devidos às crianças, aos filhos. Support é aos filhos. Child support or just support. Se você vira a palavra alimony, não é para os filhos, é para a ex-mulher. Tá? Tem diferenciação. Pensão alimentícia para os filhos é support, or child support. Para a ex-mulher, ou para o ex-marido, eventualmente, é alimony. Ok? Casamento. A instituição do casamento é marriage, mas a cerimônia, no dia da cerimônia lá na igreja, é wedding. Tá? The wedding day, o dia do casamento, da cerimônia do casamento. Tá bom? União estável. União estável foi curioso porque eu acompanho os jornais e no começo colocavam assim, stable e union. Né? Eu vi alguns artigos escritos na internet, stable e union. Não é errado, pode ser stable, stable é stable. Steady o que é? É a mesma coisa que stable. Tá? Mas os dicionários e a imprensa, eu leio muito site da BBC News, consagraram, posso dizer que já consagraram a expressão steady union, not stable, ok? Mas se você vir, ou se você colocar stable union, também não é errado, tá bom? Se quiser, steady union of unmarried couple. Tá? O Civil Code de Quebec, no Canadá, denomina de civil e union, porque o Código Civil do Canadá já é mais antigo e eles já tinham colocado a expressão civil e union. Aqui no Brasil, eu lembro que o professor Washington de Barros Monteiro, nos escritos originais dele, ou seja, não atualizado antes dele falecer, ele usava a expressão união civil, mesmo pós-constituição de 88. Eu tenho o livro dele, ele usa a união civil. Não sei como anda hoje, porque me parece que a filha dele é que atualiza a parte de família. Né? Então, nesse sentido, a gente pode dizer same-sex civil union, por exemplo. Tá bom? Também não é errado. Cônjuge. Pode ser
spouse, spouse or consort. Spouse. Tá? Lembre que spouse não é o que parece ser, não é esposa. Tá? Não é esposa. Esposa pode ser wife, husband and wife, ou se for no dia do casamento, groom and bride. Bride é a esposa, é a noiva no dia do casamento. Tá bem? Mas nunca traduzam spouse como esposa, que estaria errado. Tá? Spouse é cônjuge. Seja o homem, seja a mulher. Tá? Companheiro lá da união estável. Partner or cohabitant. Pode dizer, my partner, né, meu companheiro. Concubina, concubine. Concubine. Pois não. Esse companheiro é o nosso companheiro de união estável? Partner. Ou é o companheiro homossexual? Could be both. Ok? Se viver em união estável, partner. Tá? Stead union, partner. Tá? Or cohabitant. Okay? Same sex partner or not. Okay? Não é preciso especificar? Depende do contexto, depende do documento que o senhor estiver tratando. Porque aqui o companheiro também é simplesmente companheiro, mas não quer dizer nada. Não, acho que pode. Depende do contexto, pode especificar. Companheiro da união estável, É. coabitante, não sei se... Não, mas eles usam. Eles entendem que é o partner, entendeu? Agora, se o senhor quiser especificar, pode especificar same sex, or homosexual, or heterosexual partner. Ou same sex, ok? Concubine, contrato de convivência. Tem aquele livro famoso do professor Francisco Carralho, né? Contrato de convivência na união estável. Pode ser cohabitation agreement, é muito usado, e living together agreement também é muito usado. Se vocês colocarem essas duas expressões no imagens do Google, vão aparecer várias petições, vários contratos, etc. Tá? A cohabitation agreement is a form of legal agreement reached between a couple who have chosen to live together, whether they are heterosexual or homosexual. Okay? Perdão. Não, o companheiro... Não entendi o que você falou. Living Together Agreement. Okay? Os regimes. Regime de separação de bens. Regime em inglês é regime. Tá? Regime of separation of property. Spouses are free to establish by matrimonial agreement a regime of separation of property or modify the legal regime as provided by law. Okay? Precisa traduzir? Deu para entender? Deu para entender. Regime de comunhão parcial de bens. Isso aqui é sugestão do dicionário brasileiro, viu, pessoal? Porque é meio literal aqui. Que não necessariamente existe da mesma forma nos Estados Unidos. Então, pode ser Regime of Partial Community Property. Regime of Partial Community Property. Regime de comunhão universal de bens. Regime of Universal Community Property. Universal Community Property. Under the regime of universal community property, all property of the spouse, present and future, and their debts are common to the spouse, with the exceptions made in the following articles. Isso aqui foi uma versão em inglês que eu fiz de um artigo do Código Civil brasileiro, que é o 1667. Tá? Regime de participação final nos aquestos. Aquesto é acquit mesmo. Tá? Regime of final sharing of acquits. Tá?
the law of successions. Nós dizemos the law of successions, mas quando nós nos referimos à vara de família e sucessões, aí não é successions. Né? Aí é family and probate, probate court. Tá? Quando vocês viram a palavra probate, é relacionado a sucessões. Tá? Então, arrolamento, small estate probate. Small estate probate. Inventário, pode ser inventory mesmo, uma versão literal. Pode ser probate process, probate tem a ver com sucessão, né? Processo de sucessão seria, or probate proceeding, procedimento de sucessão. Né? Colação, lá do direito das sucessões, pode ser collation or hotpot. Hotpot. Aqui não tem um que se use mais ou se use menos, os dois são corretos. Deserdação, disinheritance, disinheritance. Porque herança é inheritance, or estate. Herdeiro, heir or issue. Outro dia me veio às mãos um testamento em inglês. Eles usavam o tempo todo a palavra issue. Issue como edição de revista, né? A gente fala issue number tal. Mas aqui issue é herdeiro, em inglês jurídico, não em inglês comum. Nomear herdeiro testamentário. To appoint a testamentary heir. To appoint a testamentary heir. Herdeiro necessário é forced heir. Forced heir. Partilha distribution no common law or partition no civil law. Como fala então inventário e partilha, por exemplo. Inventory and distribution. Okay? Planejamento sucessório. Tem vários livros nos Estados Unidos sobre estate planning. Estate planning. Aliás, aqui no Brasil é extremamente difícil encontrar livros sobre planejamento sucessório. Já perceberam? Os sucessionistas brasileiros não escreveram planejamento sucessório. Testamento. Aqui pode ser de duas formas. Pode ser will. Esse will aqui é de testamento, não tem nada a ver com aquele will lá do inglês comum. I will travel. Não? Will significa testamento. E testamento significa testamento também. Né? Alguém aqui já viu um testamento em inglês americano? Muita gente. Então, no cabeçalho do testamento americano, primeira coisa, vem escrito assim, The Last Will and Testament of Fulano. Eu tenho, por exemplo, que está na internet, eu tenho o testamento da Whitney Houston, quando ela morreu. Então vem lá, The Last Will and Testament of Whitney Houston. Logo no cabeçalho. A pergunta é, por que os americanos falam The Last Will and Testament, se Will e Testamento significa exatamente a mesma coisa? O último testamento é testamento? Não faz sentido. Tem alguma razão? Tem uma razão que eu fui pesquisar, por curiosidade. E a razão é histórica. É porque, antigamente, o will era para bens imóveis e testamento era só para bens móveis. Com o passar do tempo, caiu isso. Né? Hoje, tanto o will e testamento serve para ambos. Mas, por razões históricas, permaneceu isso nos testamentos. Então, o Notary Public, lá dos Estados Unidos, mantém isso no cabeçalho. The Last Will and Testament of fulano de tal. É só por razões históricas, mas significa a mesma coisa. Vocês podem usar um ou outro, tanto faz. Tá? Sucessão legítima. Intestate succession. A sucessão testamentária, testate succession. Okay? Testate and intestate succession rights, including the right to claim as a forced heir, are governed by the law in effect on the date of the descendant's death.
Não confunda descendant com descendant. Who is the descendant? The descendant, com E ali, é o decursus, é o falecido. Tá? Descendant, com A, é o descendente. Tá? Descendants that é a morte do decurso. Tá? Fica até meio redundante, mas enfim. Bom, vamos passar para o processo civil, então. Tá? Com relação ao processo civil, a primeira observação que eu quero fazer para vocês é a seguinte. Tenham em mente que alguns institutos de direito brasileiros não existem nos Estados Unidos. Tá? E vice-versa. Alguns coincidem. Por exemplo, nós temos, focando no processo civil, nós temos denunciação da lide no Brasil e tem nos Estados Unidos. Mas as outras formas de intervenção de terceiro, não. Recursos. O que nós temos nos Estados Unidos? Basicamente, appeal, interlocutory appeal. Apelação e agravo. Tá? Fora isso, existem as ações constitucionais na Suprema Corte Americana. Mas aí é outra coisa. Eu não estou considerando como recurso. Tá bem? Então, é preciso ter isso em mente. Como é que faz se nós precisarmos nos referir em inglês aqui no Brasil a um instituto não existente lá? Aí é aquilo que eu disse. Ou faz uma versão em inglês literal, ou explica com as suas palavras em inglês. Os tradutores fazem isso constantemente. Os tradutores têm uma certa margem para mexer no texto. Né? Muitas vezes as pessoas pensam que a tradução tem que ser literal o tempo inteiro. Eu sempre digo, a melhor tradução não necessariamente é literal, e frequentemente não é mesmo. Não é literal. Tá? O que importa é que o leitor daquela língua entenda. Não adianta bater lá nos Estados Unidos, o americano ler lá monetary claim e não sabe o que é isso. Tá? Melhor explicar. Ou você explica com as suas palavras e, entre parênteses, coloca monetary claim. Tá? Então vamos começar por ação judicial. Como é que fala ação judicial em inglês? Pode ser action. Pode ser lawsuit. Pode ser suit. Pode ser case. Ou pode ser claim. Tá? Qualquer dessas palavras, tudo bem, dá para entender. Né? Ação cautelar, action for provisional remedy. O que significa só a palavra remedy em inglês? Remedy é tutela jurisdicional, tá? Providência jurisdicional. Ação cautelar, action for provisional remedy. Ação monitória, que eu falei. Pode ser monetary claim, literal. Ou talvez seja melhor colocar assim, action on a non-executory written instrument, que é a sugestão do Marcílio no dicionário dele. Tá? Ou você coloca action on a non-executory written instrument e, entre parênteses, monetary claim. Tá? Pode ser também. Fica até melhor. Acórdão. Appellate decision or decision of the appellate court. Tá? As decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos, por exemplo, geralmente eles referem só como decision. Decision of the US Supreme Court. Tá? Pode ser. Se vocês virem a palavra opinion, que consta muito nos acórdãos, é o voto do desembargador. É o voto. Opinion não é opinião, é voto. Voto do desembargador. Appellate opinion é o voto do desembargador do Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça, Court of Appeals. Né? Aqui em São Paulo nós diríamos São Paulo State Court of Appeals. Tribunal de Justiça de São Paulo. Agravo de instrumento, interlocutory appeal. Isso se usa bastante. Interlocutory appeal. Eles têm lá também agravo de instrumento. Tá? A apelação é appeal from final judgment, que é a apelação da sentença de primeira instância. Alguém dirá, bom, mas a sentença de primeira instância pode não ser final judgment.
lá nos Estados Unidos, eles entendem que é final judgment. O que é chamado final judgment é a sentença de primeira instância. Tá bem? Judgment é sentença, ok? Audiência. Pode-se dizer public hearing or just hearing. To hear, to ouvir, ok? Hearing. A audiência de instrução e julgamento é trial. Trial. Okay? Nos julgamentos nos Estados Unidos, a mesa do juiz não fica em T, como nós vemos aqui no Fórum João Mendes. A mesa fica como está aqui, o promotor fica numa mesa aqui, a defesa fica numa outra mesa aqui de frente para o juiz, não em T. Né? Então, muitas vezes o advogado, quando quer cochichar com o juiz durante o julgamento, o trial, ele pergunta, Your Honor, may I approach the bench? The bench é isso aqui. Vamos imaginar que eu fosse o juiz aqui. Bench é a mesa do juiz. Aí ele vai lá e conversa com o juiz. Okay? Audiência preliminar do 331 do CPC. Pode se referir como pre-trial, conference or preliminary hearing. Eu uso preliminary hearing quando eu escrevo isso. Preliminary hearing e audiência de instrução, trial. Como fala autor e réu? Depende. Nos Estados Unidos, autor é plaintiff. Plaintiff. No Reino Unido é claimant. Outro dia me chegou uns documentos das Ilhas Virgens Britânicas, que fica no Caribe aqui. Eles usavam claimant. Tá? Se vocês tiverem curiosidade, coloca na internet, tem um programa, é um programa cômico dos Estados Unidos, chama The People's Court. The People's Court. E aí tem a mesa do plaintiff e do defendant. Réu, defendant, nos Estados Unidos, or respondent. Então, se você usar claimant, você está usando o inglês britânico, depois vai usar respondent, or plaintiff and defendant. Tá? Peticionário, como a gente usa aqui nas petições. Pode ser petitioner or just pleader. The pleader é o peticionário. Bom, em relação à citação, o mandado de citação é writ of summons. Writ of summons. Or process. É mais comum writ of summons. Or just summons. Tá? Mas summons é o documento, é o papel. Quando se vai dizer efetuar a citação, o ato do oficial entregar o documento para o réu, aí não é summons, é service of the process. Service of the process é o ato citatório. Vamos traduzir assim, ato citatório. O documento é summons. Nós não temos isso aqui, né? Nós usamos citação, acho que das duas formas. To effect the service of process upon someone. Upon the defendant. Ser citado, to receive process, or to be served with process. Então você pode dizer assim, the defendant was served, or the defendant was summoned. Tá? Porque summons é a citação. How can I say vara? Vara is court. Mas aqui precisa tomar um cuidado. Às vezes, os americanos usam a palavra court se referindo não à vara, não ao tribunal. Eles estão se referindo à pessoa do juiz. O juiz, como pessoa, também pode ser court. Pode ser judge, se for juiz. Se for desembargador ou ministro, é justice. Justice de justiça, mas é desembargador ou ministro. Mas court pode ser também a pessoa do juiz. Então precisa ver pelo contexto na hora de ler ou de traduzir. Tá? Então a gente pode dizer civil court como vara civil.
A vara de família e sucessões é Family and Probate Court, não é Successions aqui, é Probate. Family and Probate Court. Comarca. Eu prefiro usar Judicial District. Judicial District. Tá? Pode ser também Count. Mas alguns advogados mais rigorosos às vezes dizem que count não significa exatamente a nossa comarca aqui, porque a divisão territorial nos Estados Unidos é um pouquinho diferente da nossa, né? Não necessariamente respeita os municípios. Então, se você for para Orlando, na Flórida, lá é Orange County. Orange de laranja mesmo, porque na Flórida tem muita laranja. Mas não necessariamente abarcaria o município todo de Orlando. Pode ser que a divisão não seja exata. Mas aqui, para todos os fins, vamos considerar que comarca pode ser county, tá bom? Ou judicial district. As condições da ação são legitimidade para a causa, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. The conditions of the action are: first, standing to sue. Legitimidade para a causa, standing to sue. Interest in the suit, and legal possibility of the claim. Legal possibility of the claim. Okay. Petição inicial, depende. Depende se for nos Estados Unidos ou no Reino Unido. Estados Unidos, complaint. Complaint. Eu já vi algumas pessoas dizerem complaint brief. Eu perguntei para o americano se é complaint brief, ele falou não precisa falar complaint brief, basta falar complaint nos Estados Unidos, que é a petição inicial, eles entendem dessa forma. No Reino Unido, pode ser statement of claim, veja que é completamente diferente, né? Há diferenças entre o inglês britânico e o americano. Statement of claim. Mas há uma outra forma que eu não coloquei aqui. Outro dia me chegou um documento da Irlanda. City of Cork. E eu não fazia a menor ideia de onde era Cork. Era na Irlanda. E eles diziam endorsement of claim. Endorsement é endosso mesmo, né? Mas não, aí eu falei, não faz sentido. Endorsement of claim, como assim? Endosso da ação? Aí fui pesquisar. Endorsement of claim também é petição inicial. Nesse sentido não tem nada a ver com endorso. Tá? Endosso. Então, no Reino Unido, pode ser statement of claim or endorsement of claim. Tá? Contestação. Nos Estados Unidos, just answer. No Reino Unido, statement of defense. Statement of defense. Tá? Eu, na minha vida profissional, pessoal, eu atuei muito mais com os Estados Unidos do que com o Reino Unido. De vez em quando aparecia alguma coisa do Reino Unido, tive um caso das Ilhas Virgens Britânicas, mas eu estou mais acostumado com o inglês americano. Mas aí é da experiência profissional de cada um. Tá bom? Decisão judicial, decisão do juiz. Pode ser ruling. Esse ING não é gerúndio. Tá? A decisão judicial é ruling. Muito comum nos acórdãos. The ruling of the judge. Okay? Could be decision, could be order, court order or judicial order. Qualquer uma delas que você usar, tá ok. Tá bom? Acho que a imprensa usa mais ruling. Tá? Como é que a gente fala excelentíssimo senhor doutor juiz de direito em inglês? Não precisa tudo isso. Basta dizer honorable judge. Honorable judge. Não precisa dizer honorable Mr. Judge. Pode tirar o Mr. Just honorable judge. Tá? Se for desembargador ou ministro, honorable justice. Se vocês tiverem curiosidade, até um exercício bacana, entra no site da Suprema Corte dos Estados Unidos ou do Canadá, vai ter um lugar para clicar, Justices, né? E aí vem a biografia dos Justices, dos ministros.
Extinção da ação sem julgamento de mérito. Eu usei muitas essas expressões quando eu fazia relatório processual para mandar para os Estados Unidos. Sem julgamento do mérito é dismissal without prejudice. Dismissal without prejudice. Se for extinção da ação com julgamento do mérito, então é dismissal with prejudice. Dismissal with prejudice. É o 267, 269, né, do CPC. Foro. Foro é venue. Tá? Essa palavra fórum que eu coloquei está em latim. Por isso que não tem acento. Tá? Foro, venue, or fórum em latim. Agora, fórum em português com acento embaixo, que é o prédio, aí é courthouse junto ou separado. Courthouse, courthouse. O prédio do fórum é courthouse. Tá? Em Washington, aí é US Supreme Court, aí não é courthouse. Tá? Fórum é courthouse. Com fulcro, com fundamento, com base, com sustentáculo, com spec no artigo, tal. Todos esses delírios que a gente usa pode ser só pursuant to. Tá? Porque a gente começa a inventar coisas, com spec, com estribo, com não sei o que lá. Tudo isso é pursuant to. Não usem based on. Não é based on article 282. É pursuant to. Tá? Ah, mas existe based on? Existe, mas na terminologia jurídica é melhor pursuant to. Tá? Bom, agora é importante. Honorários advocatícios. Attorneys or counsels fees. Despesas processuais, court costs. Attorneys fees and court costs. Intimar a testemunha, por exemplo. To, como é que lê essa palavra? To subpoena. To subpoena the witness. To subpoena the witness. Tá? Se vocês virem num texto que vocês estiverem lendo em inglês, just subpoena, é uma forma de intimação. Tá? É uma forma de intimação. Às vezes, a depender do contexto, pode até ser a citação do réu. Tá? Mas, a rigor, citação é summons. Tá? Essas coisas que eu falo aqui para vocês, de terminologia, nem sempre a gente deve levar ferro e fogo. Depende do contexto um pouquinho. Tá? Tem uma certa margem aí. Juiz é judge. Isso eu já falei, mas às vezes a palavra court também significa juiz como pessoa física. Tá bom? Magistratura é bench. Mais usado bench, mas pode ser judicatura. Desembargador ou ministro é justice. Honorable Justice Ivan Sartori, por exemplo. Okay? Nós temos o presidente do tribunal, que é o Chief Justice. Os outros, que não são o Chief Justice, que não são o presidente, você pode chamar de Associate Justice. Tá? Porém, no Canadá, se vocês tiverem contato ou visitarem a Suprema Corte do Canadá, eles usam essa palavra estranha. Puny Justice. Puny Justice. Eu já estive no Suprema Corte do Canadá, eu só ouvi essa palavra Puny Justice lá no Canadá. Nos Estados Unidos, não. Eles usam Associate Justice, significando que não é o Chief Justice. Tá? Oficial de Justiça. Aqui depende. Se for na Justiça Federal dos Estados Unidos, é Marshal. Marshal. Que é o mais usado. Pode ser também que você veja Process Server. Agora, quem faz a citação e ordens de despejo, por exemplo, na Justiça Estadual
norte-americana? É o xerife do condado, não é o oficial de justiça. Enfim, é a polícia que faz. Né? Então é sheriff. Tá? Mas bem entendido, não que eu esteja dizendo que sheriff seja oficial de justiça. Sheriff é o xerife, mas é ele que faz as funções de oficial de justiça nos Estados Unidos, na justiça estadual. Tá? Pode ser que você veja por aí, eu não coloquei aqui, existe uma palavra também chamada bailiff. Bailiff. Se vocês assistirem o The People's Court, que eu falei, aparece o bailiff. O bailiff é alguém que é um oficial de justiça, mas ele só assiste o juiz durante o trial. Geralmente está vestido de preto. Ele é um oficial de justiça. Seria o que aqui no Brasil? Um escrevente, que a gente fala? Mas é o meirinho, mas é só para auxiliar o juiz na sala de audiência. Tá? Acho que a gente não tem isso aqui exclusivo, né? Mas tudo bem. Ônus da prova, burden of proof, or evidentiary burden. Burden of proof, or evidentiary burden. Como fala deferir e indeferir? O juiz deferiu a petição. The judge granted, to grant. The judge granted your request, for example. Or the judge to deny, D-E-N-Y, deny, to deny. The judge denied the plaintiff's request. Tá? Não está aqui, mas estou falando. Procedência do pedido. Validity, sufficiency, or grant of the claim. Então, se fosse a parte dispositiva das nossas sentenças aqui, como é que seria em inglês? Como é que o juiz colocaria? I hereby, por meio dessa sentença, grant the plaintiff's request. Or I hereby deny the plaintiff's request. Ok? Improcedência do pedido. Invalidity, groundlessness, or insufficiency of the claim, or denial of the claim. The verb is to deny. Denial of the claim. Improcedência do pedido. Reconvenção. Existe nos Estados Unidos reconvenção. Então é um instituto que tem lá e tem aqui. Reconvenção é counterclaim. Tudo junto. Counterclaim. Counterclaim. Mas lá, eu tenho um livro, por exemplo, que é Processo Civil da Flórida. Então vem um capítulo assim, escrito counterclaim, vem todas as disposições. Mas tem um outro chamado crossclaim. Então se vocês virem counterclaim, vocês já sabem que é reconvenção. Se vocês virem crossclaim, saibam que não existe no Brasil crossclaim. Tá? Crossclaim é uma espécie de reconvenção de um réu contra corréu, ou de um autor contra o outro autor. Nós não temos isso aqui no Brasil. Tá? No mesmo processo, evidentemente. Tá? Mas counterclaim pode ser que você precise inverter isso para o inglês. Sentença. Sentença não é sentence. Mas existe sentence? Existe no direito penal, criminal law, nos Estados Unidos. O que é sentence? Sentence, vou adiantar a próxima palestra, que talvez seja penal. Sentence é a pena do réu. É a pena do réu. Tá? Tratando-se de processo civil, é judgment. Sentença é judgment. Tá? Eu sempre digo para vocês tentarem, se possível, assistir todas as palestras. Primeiro porque é uma satisfação para mim. Mas fora isso, o que acontece é que as palavras em inglês jurídico têm diferentes acepções. Então, por exemplo, na última palestra eu usei to execute, que em processo civil pode ser sim executar. Execution claim. Mas lá na palestra contratual não era executar. To execute é assinar o contrato. Pode ser to sign or to execute. Né? Então quem só assistiu a outra palestra e não assistiu hoje fica com uma acepção só da palavra. Tá bom? Relatório, fundamentação, parte dispositiva. Relatório é o background. Background é o histórico.
nesse sentido, vale como relatório. A fundamentação, nos acordos nos Estados Unidos, da Suprema Corte, eles usam em latim, ratio decidendi. E a parte dispositiva, você pode dizer que é the order imposed by the judgment. Judgment, sentença. Sentença de divórcio, ou divorce decree. Algo como decreto de divórcio, mas é a sentença de divórcio. Or decree of divorce. Tá? Como é que fala aquele cumprimento de sentença do CPC do 475I? Enforcement of judgment. Enforcement of judgment. Devo dizer para vocês que essa expressão, enforcement of judgment, foi cunhada por mim. Porque logo que saiu a lei, que eu tenho notícia, eu fui o primeiro advogado a escrever um artigo em inglês com essa expressão. Então, não havia nos dicionários, como não há ainda hoje, eu acho. Se vocês procurarem cumprimento de sentença em todos os dicionários brasileiros aqui de inglês jurídico, provavelmente vocês não vão encontrar. E eu, enfim, cunhei essa expressão enforcement of judgment, saiu publicado numa newsletter dos Estados Unidos, desse escritório que eu trabalhava na época. Tá? Terminamos a segunda parte do processo civil. Vamos para a última parte, então, que é um pouquinho só de legal practice para vocês. Vamos fazer uma versão, então, de uma petiçãozinha curta. Já termino. Tá? Só para a gente ter o gostinho de verter para o inglês. Como é que a gente fala, então? Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da 22ª Vara Civil da Comarca de São Paulo. Como é que seria isso, então? Falei para vocês, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, pode verter como honorable judge. Tá? Então, fica assim. Honorable judge of the 22nd Civil Court of the Judicial District, or, if you prefer, count. Eu gosto mais de usar Judicial District, tá? Para evitar discussão se o count é igual ao comarca ou não é igual ao comarca. Judicial District of São Paulo. Tá? Geralmente eu mantenho o tio do São Paulo em inglês, porque não é o nome da cidade. Tá? Quando vocês colocarem endereços daqui do Brasil, mantém o endereço. Avenida Paulista em inglês é Avenida Paulista, não é Paulista Avenue. Tá? Agora, pode ser que você tenha que fazer referência ao endereço do contrato americano. Então, lá vai vir o número antes do endereço. 805 Johnson Street. Aí vocês mantêm como é feito nos Estados Unidos. Mas no Brasil, é Avenida Paulista, Avenida Angélica, como em português. Tá? Processo número tal. Como é que a gente pode falar isso? De várias maneiras. Você pode dizer file number tal, claim number tal, or docket number tal. O que é o docket lá nos Estados Unidos? O docket, sabe no fórum João Mendes que tem... Estando de frente para o cartório, geralmente nas laterais tem uma estante com os processos, né, com os autos do processo. E a estante é toda dividida em quadradinhos. Né? Cada um daqueles quadradinhos é um docket. E lá nos Estados Unidos, cada um deles geralmente tem um número. Então, se você disser aqui na petição docket number tal, você está se referindo àquele espaço no fórum. Tá? Como é que fala autos do processo, hein? Autos do processo. Eu coloquei aqui file number or claim number. Claim number, ação, número tal, docket, já expliquei para vocês. File pode ser os autos, mas tem uma expressão que eu acho melhor até. The records of the claim. Os autos do processo. The records of the claim. The records of the claim. Acho que nós vamos falar mais para frente, tá? Bom, quando eu faço minhas petições, eu coloco lá a ação ordinária logo no início, aí pode ser literal mesmo, ordinary claim. Aí começa a petição. É curtinho aqui, só para a gente
brincar um pouquinho aqui. ABCDE Networks Corporation, mantém em inglês, porque é a cliente nossa. Nos autos da ação ordinária, movida em face de F, G, H e J, Indústria Informática Limitada, perante essa vara, pelos advogados infracinados, com fundamento no artigo 269, inciso 3 do Código de Processo Civil, apresenta a sua desistência da ação, requerendo a devida homologação deste pleito para a extinção da ação, com julgamento de mérito para os devidos fins de direito. Como é que nós falamos isso tudo em inglês? Aqui, preciso fazer um comentário. Às vezes nós tradutores, pegamos textos em português para verter para o inglês, e o texto em português, às vezes, está em mau português. Né? Sabe quando as pessoas usam assim, do mesmo, o fulano e o outro do mesmo contrato? Enfim, às vezes está em mau português. Né? Claro que a gente não pode devolver o trabalho para a pessoa e dizer assim, olha, está em mau português e eu não vou fazer isso aqui em inglês. Então tem que dar uma adaptada. Tá? O que não tem problema. O tradutor só não pode desvirtuar completamente, mas mexer um pouquinho para tornar mais clara, ele pode fazer. Tá? Então, a sugestão aqui é a seguinte: ABCDE Networks Corporation, nos contratos e também nas traduções, nas versões. Né? Quando eu digo tradução, estou dizendo do inglês para o português. Quando eu digo versão, estou dizendo do português para o inglês. Aqui é uma versão que nós estamos fazendo. É comum colocar entre parênteses e aspas o primeiro nome da empresa. Tá? Então vamos supor que o primeiro nome da empresa é ABCDE, a gente coloca between brackets and quotation marks, ABCDE. Repete de novo. Os americanos gostam de repetir, mesmo em contrato, tá? In the records of the ordinary claim, that it filed, quem é esse it aqui? O it é o plaintiff, tá? Against FGHIJ Indústria Informática Limitada, mantém em português. Coloca entre parênteses e aspas, coma, before this court, perante esta vara, through the attorneys signed below, se você preferir, pode colocar attorneys at law, ou pode colocar lawyers. Tá? Da última vez me perguntaram aqui se nós podemos usar lawyers nos Estados Unidos, ou se é só britânico. Pode usar que eles entendem. Tá? Se disser... Tanto é que se vocês entrarem nos sites de escritórios de advocacia americanos, ora está lawyers, ora está attorneys at law, que é o mais correto, e às vezes só attorneys também. Tá? Pursuant to Article 269, esse A do article é sempre maiúsculo, o P do paragraph é maiúsculo, em português não, mas em inglês é. Tá? Item, inciso. Da última vez uma colega me perguntou como é que falava a linha, se depois do inciso tiver a letra A, por exemplo, ou letra B, a linha é sub-item. Então fica article, item, and sub-item, number tal. Tá? Item 3rd of the Brazilian Civil Procedure Code. Eu sempre recomendo, quando vocês forem fazer menção ao Código Civil, Código de Processo Civil, Penal, etc., coloquem Brazilian first. Brazilian Civil Code. Brazilian Civil Procedure Code. Porque o americano vai ler, e se você não colocar, ele pode pensar que não é o brasileiro, que é o de lá, entendeu? Brazilian Federal Constitution. Tá? Em português, geralmente a gente fala só Constituição Federal. So, Brazilian Civil Procedure Code, comma, submits its desistance of the claim, requesting the due homologation, if you prefer you can put approval, homologation,
in between brackets and quotation marks, approval, okay, of its request for the dismissal of the claim with prejudice, with or without prejudice, with prejudice in this case, for the due legal purpose. For the due legal purpose. Ok? Deu para copiar? Vamos lá. Outro assim, o autor esclarece: cada parte arcará com os respectivos honorários advocatícios, bem como com as custas processuais remanescentes que cada parte houver dado causa. Né? Outro sim, pode ser likewise, ou pode ser furthermore. Plaintiff clarifies that each party will bear with me. If I say bear with me tonight, tenha paciência comigo enquanto eu estou falando. But in this sense, to bear its respective counsel's fees, suportar, né, irá carrear, as well as the remaining court costs that each party gave cause to. Furthermore, or likewise, plaintiff clarifies that each party will bear its respective counsel's fees, as well as the remaining court costs that each part gave cause to. Huh? Termos em que pede deferimento. São Paulo, data, autora, advogado da autora, pois o nome do advogado da ré. Como fala termos em que pede deferimento? Termos. Terms under which it requires your approval. It é o plaintiff, ok? Terms under which it requires your approval. I mean the approval of the judge. Okay? São Paulo, August 19th, 2013. Essa aqui é uma petição americana, então coloquei plaintiff. Que nessa petição os advogados das duas partes estão assinados. Né? Meu nome, Brazilian Bar Association, OAB, Brazilian Bar Association. Como fala secção São Paulo? Pode ser de duas formas. Pode ser Chapter of São Paulo, ou se você preferir, pode ser Section of São Paulo. Tá? Number. And defendant, se for britânico, respondent. Put your name here. Brazilian Bar Association, Chapter of São Paulo, number tal. Uma petiçãozinha simples, só para a gente fazer aqui uma versão. Tá bem? É isso aí, pessoal. Thank you for your attention. No português, o livro foi traduzido como sendo O Rei das Fraudes. Pode ser, eu não acho que seja a melhor tradução, mas você sabe que tradução de filme, de livro, às vezes não é muito exata. Pode ser nesse sentido de fraude, mas o corretíssimo é ato ilícito, tá? O ato ilícito extracontratual. Tá bom? Ato jurídico. Legal Act. Tá? Isso no Common Law. Se for no Civil Code da Louisiana, é Juridical Act. Tá? Se vocês pegaram o Civil Code da Louisiana. Juridical Act. Lacuna, ou brecha, lacuna no direito, né? Na lei. Não existe lacuna no direito, existe na lei. A melhor palavra, a meu ver, é loophole. Loophole.
mas pode também ser gap, um gap na lei. Acho que loophole soa mais formal, assim, do que simplesmente gap. Tá? Capacidade, capaz no sentido do direito civil. Capaz é competent. Competent. The requirements of a contract are an agreement between competent parties. Okay? Os requisitos do contrato são um acordo entre partes capazes. Ok? Vamos lá. Dano moral. Dano moral. O mais conhecido é pain and suffering. Action for pain and suffering. Ação de dano moral. Pode também ser emotional distress or mental anguish. Na maioria das vezes, nas petições, bom, qual a aplicação do inglês civil e processual civil? Eu posso dizer porque eu sou advogado de contencioso civil e virou uma verdadeira febre agora dos nossos clientes estrangeiros, americanos e britânicos, nos pedirem para fazer versão em inglês das petições e das sentenças. Eu tenho feito muito, seja como advogado ou seja como tradutor. Então tem bastante utilidade o inglês civil e processual civil. Tá bem? Eu começaria, então, dizendo para vocês o seguinte. Com relação ao direito civil, vamos dividir a palestra em 3 partes. Direito civil, processo civil e depois vamos fazer uma versão aqui de uma petiçãozinha curta para fazer uma tradução aqui. Com relação ao direito civil, o que acontece é o seguinte. Nós temos o common law e o civil law. A terminologia jurídica do common law e do civil law é um pouquinho diferente, parcialmente diferente. Então, se aparecer um caso no seu escritório envolvendo documentação do estado da Louisiana, nos Estados Unidos, existe um dicionário específico que eu recomendo para vocês, que é esse Louisiana Civil Law Dictionary. Esse é o dicionário do Código Civil da Louisiana. Tá bem? Nos Estados Unidos existem 50 estados, incluindo Havaí e Alasca. Nos outros estados predomina common law. Eu tive a curiosidade de saber por que na Louisiana é civil law, né? E aí eu descobri que lá em 1804, acho, os Estados Unidos comprou esse território onde é a Louisiana, comprou da França. Então, por influência das leis americanas, vem como pain and suffering. Pain and suffering claim, pain and suffering suit, ok? Dano material, pecuniary damage. Pecuniary damage. Decadência. Decadência. Aqui quero fazer um comentário. Ó, vocês sabem que os dicionários de inglês jurídico brasileiros, eles vieram por fases, né? Quando eu comecei como estagiário, havia só um dicionário de inglês jurídico, que era o da professora Maria Chaves, que ainda é editado até hoje. Depois veio o dicionário Noronha, do professor Durval de Noronha Goios. Hoje em dia, o dicionário que eu recomendo para vocês é um só, que é o melhor, que é o que eu uso para trabalhar e tudo, que é esse aqui. Dicionário de Direito, Economia e Contabilidade, do Marcílio Moreira de Castro. Esse é o melhor dicionário de inglês jurídico do Brasil no momento. Pode ser que amanhã saia outro dicionário melhor. Tá bem? É o que eu recomendo. Marcílio Moreira de Castro. O Marcílio é também tradutor, é advogado, mora em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Dicionário de Direito, Economia e Contabilidade. A despeito do nome aqui, Direito, Economia e Contabilidade, ele é muito mais de direito do que de economia. Tá bom? Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque nos dicionários antigos, decadência via grafado como decadência.
A palavra decadência existe, mas é no sentido do inglês comum, não do inglês jurídico. Em inglês jurídico, decadência é peremption. Pode olhar lá no Civil Code da Louisiana, que é peremption. Tá? Mesmo no Common Law, é peremption. Decadência é quando a gente fala assim, o Code Napoleão, até hoje, o direito civil lá é codificado. Tá bem? Com relação ao Canadá. No Canadá existe a província de Quebec, que tem influência francesa, tá bem? O Código Civil de Quebec ele é bicolunado, então vem inglês e francês. Tá? Eu não tenho um dicionário específico para indicar para vocês com relação à província de Quebec. Mas existe um livro, que é um livro de doutrina, foi o livro que eu estudei no Canadá, que é o The Canadian Legal System, tá? Gerald Gall. Com relação ao Reino Unido, não vou falar nada, porque aí é common law mesmo. Tá bom? Eu vou analisar cada parte do Código Civil, não vou tratar de contratos, porque nós já vimos da outra vez, na outra palestra, e não vou tratar de empresarial, porque se tudo der certo, a gente faz futuramente uma palestra só de societário. Aí eu abordo as sociedades, tá bem? General parts. Ok? A minha ideia inicial era trazer os vocábulos e sempre colocar um exemplo de frase. Mas se eu fizesse isso, ficaria muito longo o PowerPoint. Então, alguns têm exemplo de frase e outros não têm. Tá bom? Então, como é que fala ato ilícito civil extracontratual? O mais usado é tort. Tort. Pode ser também wrongful act. Lembra daquele autor chamado John Grisham? O John Grisham, para quem não estiver ligando o nome à pessoa, é o autor daquele filme com o Tom Cruise, A Firma, né? The Firm. Ele escreveu um livro chamado The King of Torts. The King of Torts. O que é The King of Torts? Evidentemente não é o rei das tortas. Tá? The King of Torts, fulano está decadente, entendeu? Não tem nada a ver com jurídico. Tá? E prescrição. Então, decadência e peremption. Prescrição. Prescrição é Statute of Limitations no Common Law. Ou prescription no Civil Law da Louisiana. No Canadá também eles usam prescription. Tá? Em Quebec. Agora, como é que a gente diz que a ação está prescrita? Né? The claim is barred by the statute of limitations. Eu não coloquei aqui, mas se você preferir, the claim is prescripted. Simplesmente. Tá? The claim is prescripted or barred by the statute of limitations. Tá? Pode passar? Dolo. Para quem eventualmente não sabe, o dicionário de inglês jurídico mais famoso do mundo, mais autorizado, mais respeitado, é o Black's Law Dictionary. Ele chama Black não é porque é preto, não. Black é o sobrenome do autor, que se chama Henry Campbell Black. Tá? Dolo é fraude, segundo o Black's Law. Quando a gente tem alguma dúvida de terminologia jurídica, quem elimina de vez a dúvida é o Black's Law. Se o Black's Law falou, está falado. Tá? Agora, o problema é que o Black's Law nem sempre resolve aqui para nós brasileiros, porque os institutos são diferentes dos Estados Unidos e do Reino Unido. Né? Existe um monstrengo no processo civil brasileiro chamado agravo de instrumento de decisão denegatória de recurso especial extraordinário. Vocês acham que isso existe em algum lugar do mundo? Claro que não. Você não vai achar isso no Black's Law nunca. Né? Então, como é que faz? Ou faz uma versão literal,